Olá, boa noite a todos, tudo bem? Mais uma live, um pouquinho atrasado aí, diante da correria aí da nosso dia a dia, né? Vocês guardar um instantinho o pessoal chegar aí, nós vamos falar hoje sobre fluxo de consciência. Olá, Leandro, boa noite. Vamos falar sobre fluxo de consciência e que é uma técnica usada no romance inglês, muitos usam no romance inglês, também no francês, e o monólogo interior. Tá? São duas coisas, são assuntos que parecem complexos, mas a gente vai tentar dar umas dicas aqui. Tá? Não vamos demorar muito, vamos fazer aí uns 20 minutos, entre 20 minutos e meia hora, ok? Então pretendemos falar aí, em primeiro lugar, do fluxo de consciência, né? Que são técnicas que o escritor usa para poder, deixa eu só arrumar aqui o escritor usa essas técnicas e a gente tem que estar atento para poder transmitir o pensamento do ponto de vista do personagem. Então você vai estar lendo uma narrativa, ele vai expor um personagem, e esse personagem vai dar o fluxo de pensamento dele, né? São duas formas de mostrar o pensamento do personagem, ok? Então é o fluxo de consciência e o monólogo interior. São as duas maneiras. Bem-vinda, Luana, boa noite. Então o personagem numa cena de ação, a gente chama de ação, tá? A Gabi, boa noite também. A gente chama as cenas, né, do livro. Quando você está lendo, você vai verificando que você sempre vai ver o personagem em algum lugar, em algum espaço geográfico, tá? Lord Williams, sempre presente, Lord Williams, Gabi também, a Luana, o Leandro também está sempre por aí. Muito bem-vindo, turma. Então nós estamos falando das formas de pensamento do personagem, tá? De expor o pensamento do personagem, que o autor escolhe, ok? E as duas formas são o fluxo de consciência e o monólogo interior. O monólogo interior é talvez mais tranquilo, a gente o próprio nome diz, né? O personagem fala consigo mesmo, né? Tá? Então é aquele lance assim, caramba, esqueci a minha carteira. Tu tá andando, tu tá no carro, esqueci a carteira. Fala do nada, então aquilo interrompe a narração da ação da cena. Então, por exemplo, o personagem lá, Pequeno Príncipe, vai pegar o aviãozinho dele de volta e ele encontra o carneiro, mas ele lembra que esqueceu lá o livrinho lá com o menino. Então ele volta. Ai, caramba, esqueci o livro, tá? Então é assim que funciona, no meio de uma cena, tá? Uma coisa que ele iria fazer ou que ele vai fazer, e aí acontece uma lembrança de algo, tá? Ou vem algum pensamento na cabeça e você coloca, ok? Isso daqui é o monólogo interior, e há uma fala do próprio personagem com ele mesmo, óbvio, né? Mas a gente vai ver com mais detalhe um pouquinho. O fluxo de consciência talvez seja um pouquinho mais complexo, apesar da maioria dos autores achar que o monólogo interior é mais complexo. O monólogo interior ele é mais difícil de usar, porque ele se torna enfadonho, é isso que a maioria entende, tá? Mas ele é mais simples de entender. Samuel, boa noite, seja bem-vindo. Então são essas duas formas de expressar o pensamento, ok? Vamos ver a primeira, então, que é o fluxo de consciência. Antes de começar, eu queria que vocês entendessem uma coisa. É uma coisa chamada elementos do livro, elementos da narrativa. Quando você vai ler um livro, uma narração, uma ficção, você tem que entender que ele tem alguns elementos, ok? Por exemplo, tem a geografia da cena, né? Onde você vai situar o personagem? Você vai situar ele dentro de um castelo, por exemplo? Você vai situar ele dentro de casa? Ou ele vai se movimentar, ele vai até a padaria, por exemplo? Ou ele vai ficar só no bairro? Vou dar um exemplo, então ele pode ir para a padaria, ele pode, né? E toda essa gama de geografia da cena ou do romance vai ter que ter a ver com a lição que você quer passar, tá? Que o autor quer passar, principalmente os romances franceses, como eu falei para vocês, Albert Camus, essa tradição. Por exemplo, Pequeno Príncipe. Eu estou usando Pequeno Príncipe, foi o livro que a gente leu agora, né? A Gabi leu também. Pequeno Príncipe é ambientado onde? No deserto. Não é isso?
e fica ali, né? E aí ele vai encontrando personagem e tal. Por quê? O próprio autor ele passou por aqueles momentos, claro, né? Ele era um piloto, né? De aviões, então ele escolheu aquele ambiente que era mais que falava mais com ele, de forma mais simples, né? Então ele passou algumas vivências e um dos elementos para você escrever é a vivência, tá? Nas cartas de Hilke ele fala isso, conselhos a um jovem escritor, né? É muito bom esse livrinho, um livretinho pequenininho, vocês conseguem ler ele rápido, porque ele fala isso, que o escritor ele tem que escrever aquilo que ele viveu para passar a experiência. Ele não pode sair escrevendo com palavras que ele inventa, que é a semiótica, por exemplo, ele sai escrevendo a palavra leva a outra, e vai embora. Não, ele tem que escrever o que ele viveu. Então, o Pequeno Príncipe é ambientado num ambiente de deserto, é aquele ambiente hostil do deserto, de medo, de solidão, né? E é ali que aparece o Pequeno Príncipe, né? Então, esse elemento é importante, que é o elemento geográfico do romance, tá? Tem um elemento também que é chamado tempo, tá? Muito importante. Nós vamos trabalhar com o elemento tempo, tá? Mais para frente a gente vai ver outros elementos do romance, que é o ponto de vista, que é importante aqui, tá? Mas a gente vai trabalhar isso com calma também. Tem algumas coisas de ponto de vista, ponto de observação é diferente, tem a ver com geografia. Ponto de observação, onde ele está, por exemplo, eu estou enxergando após a janela, mas eu só posso ver o quarto andar do prédio, não posso ver o quinto, por exemplo. Né? O meu ponto de observação, ponto de vista, né? É mais interior, é o personagem da cena. Qual é o personagem que vai ser o ponto de vista que vai olhar para os outros personagens? O que manda no ponto de vista da cena. Quem faz muito isso é o Martin. Toda hora muda o ponto de vista. Uma hora é um que está falando, daqui a pouco é outro. No livro Pequeno Príncipe é um ponto de vista só. Vocês lembram de outra pessoa? Era só o personagem que eu esqueci o nome, hein? Vocês podem lembrar aí. Me ajuda a lembrar, por isso que é bom a live. A gente faz ao vivo, é isso aí. Mas enfim, temos o ponto de vista, temos a geografia então que nós vimos, da cena, ou do romance, ou das cenas, né? Cada cena vai ser ambientada num lugar, por exemplo, do Estrangeiro, que é o livro novo que a gente está lendo, cada cena é num lugar. Vocês vão vendo que ele muda de lugar, né? O aviador. Obrigado, Léo. Então nós temos a ação, que são... Ação que é? O que o personagem faz. Então agora qual o objetivo do personagem naquela cena? Né? Agora ele vai no enterro da mãe. Tá? Então ele tem que se comportar de um jeito lá. Qual vai ser a ação dele? Tá? Então é a ação do personagem. Nós temos o personagem também. Então nós temos elementos da narrativa. Nós temos que estar atento a isso. Se puder dizer aqui, um quadradinho mágico, vamos colocar assim. Tá? Ponto de vista, tempo, ação, personagem. Quadradinho mágico. Beleza? Ponto de vista, tempo, ação, personagem. Beleza. O fluxo de consciência, ele entra num elemento exatamente de tempo e ponto de vista. Ok? Só que ele é intermediado também com a ação. Olha como que funciona. Ele aborda todos esses elementos. Desculpa, deu uma caída aqui, acho que eu voltei. Estão todos aí me ouvindo aí? Tudo ok? A internet está falhando aí, não tem jeito nessa época. Enfim, vamos entrar então no fluxo de consciência. Ok? Eu queria pegar uma cena com vocês aqui de uma mestra nesse assunto, que é a Virginia Woolf, ok? Virginia Woolf é considerada uma mestra. Eu estou usando esse livro aqui, eu vou mostrar para vocês, que é o David Lodge, A Arte da Ficção. É um livretinho, só que você compra pocketzinho daquela coleção LM Pocket. O Elton já viu comigo esse livro aí. Tem muita dica legal, nós vamos trabalhar um pouquinho, né, de dicas desse livro. Ele vai citar aqui a Mr. Dalloway, que é um livro da Virginia Woolf, que ela trabalha muito bem essa parte aí. E ele cita aqui o início da cena, como que ela trabalha isso, né? Esse fluxo de consciência. Em suma, o fluxo de consciência, gente, é um pensamento que leva ao outro. E ele é sempre despertado por um dos órgãos do sentido. Então, o personagem está na cena, que é essa Mr. Dalloway aqui, e olha só,
deixa eu ler para vocês entenderem. Mr. Donnell disse que ela mesma compraria as flores, pois Lucy estava atarefada até demais. As portas seriam desmontadas, os homens de Rumpel estavam a caminho. Então Clarice Dalloway pensou, que manhã fresca como se feita para as crianças na praia. Que delícia, que mergulho! Pois sempre tinha essa impressão, quando um leve ranger das dobradiças, como agora se ouvia, escancarava as janelas francesas e mergulhava no ar fresco de Bourbon, tão fresco, tão tranquilo e ainda mais calmo. Claro, era o ar ao amanhecer. Como o quebrar das ondas, o beijo das ondas gélidos e brusco, e no entanto, para uma garota de 18 anos, como ela então era, solene, sentindo como sentia junto à janela aberta, que algo horrível estava prestes a acontecer, olhando para as flores, para as árvores que desprendiam névoa e as galhas subindo, descendo junto à janela, olhando até que Peter Walsh perguntasse, pensando com os legumes, foi isso mesmo? Prefiro os homens à couve-flor. Foi isso mesmo? Ele deve ter dito isso um dia no café da manhã enquanto ela estava no terraço. Peter Walsh. Um dia desses ele voltaria da Índia. Junho ou julho. Ela já esquecera qual, pois suas cartas eram enfadonhas ao extremo. O memorável eram suas tiradas. O olhar, o canivete, o sorriso, a rabugice, e quando milhões de coisas haviam sumido por completo, que estranho, uns comentários como esse sobre couves. Vejam, gente, que tem as marcações, esse autor faz isso, tá? Ele pega um autor que trabalha a técnica e ele põe um trechinho e ele vai comentando, tá? É assim a técnica dele. Por ausência de tempo, a gente não vai ter como comentar detalhes, mas aqui eu quero pegar só o cerne com vocês. Olha como é que funciona o fluxo de consciência. O que acontece? Vocês vão ter, sempre na cena, você vai ter um personagem ponto de vista. Por exemplo, Alexandre, estou aqui na sala, está vindo um vento na janela aqui que está aberta. Ok? Quais são os órgãos do sentido que nós temos? Né? Nós temos olfato, né? Os órgãos não, né? Como a gente percebe, né? Pelo olfato, pelo paladar, pela visão, pelo tato, né? E tá faltando um aqui. Eu tinha anotado, mas enfim, eu já falo para vocês. Mas assim, sente-se na ideia. Você está na sala e eu estou sentindo um vento na janela. Aquele vento na janela desperta algo em mim. Esse vento está gelado. O que é isso? O vento gelado é uma sensação, ok? É uma sensação, uma percepção, tudo bem, mas é uma sensação em mim, ela tem um reflexo em mim, de um gelo, né? Tá geladinho, tá vindo frio, ai, mas eu lembrei, aí vem a próxima etapa do fluxo de consciência. O que é? A técnica do fluxo de consciência pelos autores, quando vocês estiverem lendo, vocês percebam isso, ele vai ter, anotem aí, ele vai ter o quê? Uma lembrança, desperta uma lembrança de, vamos lá, conjectura, contado, imaginado. Então, vamos lá. Uma lembrança lá, Diego, boa noite. Um personagem numa cena, então sempre vai ter o despertar dele de algum sentido. Então, por algum sentido, desculpa. Então vem o vento, ele percebe gelado, né? Então é o tato, né? É o tato dele. Percebeu pelo tato, beleza, estou sentindo gelado. Desperta nele uma lembrança e essa lembrança vai ter um fluxo que vai iniciar, o fluxo de pensamento. Um pensamento vai encadear com o outro, ele vai lembrar de alguma situação, tal como fazendo conjectura. Ah, e se eu tivesse aquele dia? Então ele lembra de algo, por exemplo, né? Nossa, esse vento gelado me faz lembrar Peruíbe. Por exemplo, eu morei lá em Peruíbe. Aquele vento da noite, quando dava 7 horas da noite mais ou menos, e vinha aquele ventinho do morro lá de Peruíbe, que era próximo ali das casas, lembrava aquele ar, né, aqueles ares mais gelados de montanhas, era muito bom aquilo, então, uma conjectura. E agora esse é o detalhe, tá? Nós já estamos falando de tempo aqui. Você não está no presente, o personagem está sempre no presente, mas, e aí anotem isso, esse
esse lembrar dele vai ser interpretativo, ok? Quem fala isso é o Massal de Moisés, no livro dele, Criação Literária, tá? Quando ele vai falar sobre o romance, a parte do romance, ele fala de criação de vários gêneros, romance, poesia, e no romance ele fala isso, que o presente do personagem vai ser sempre... 10h15 mais ou menos a gente acaba, tá bom? Se tiver alguma pergunta, você já manda umas 10h10 mais ou menos. O presente do personagem, né, ele está sempre no tempo presente, lembrando, ou seja, passado, lembrando de algo do passado, é despertado no presente, mas ele vai interpretar. Não vai ser como no passado. Exemplo, eu morava em Peruíbe com 18, 19 anos. Eu não posso... tudo bem, Cid? Seja bem-vinda. Boa noite. Eu não posso interpretar o presente, né, com as perspectivas do passado. Senão é um personagem criança. Né? Isso não existe. Quando a gente tem uma percepção, né, de um fluxo de consciência, início de um fluxo de consciência, você vai ter no presente um pensamento do passado interpretando no presente com a sua experiência do presente, ok? E a experiência se acumulou. Então o fluxo vai se desenvolver nisso, tá? As experiências, né? Aí o que acontece? É claro que é na mente, óbvio, né? E aí vai ser conjectural, ela vai fazer uma conjectura, eu vou fazer uma conjectura, poxa, mas eu poderia ter ido para a Europa, se eu gosto de momentos assim, eu poderia ter ido para a Europa, de climas assim, né? Eu poderia ter ido para a Europa, por que eu fiquei aqui? Quer dizer, e aí isso é uma conjectura de passado, o outro é contar, então simplesmente eu vou contar com a interpretação, tá? Então, foi um momento muito legal, mas hoje é diferente aqui, valeu aqueles momentos, tá, o personagem está pensando, está contando, simplesmente contando, interpretando, né, mas sem conjectura, sem e se fosse diferente e tal. E imaginado, também pode ter um passado imaginado, um fluxo de consciência imaginado. Por exemplo, o personagem pode chegar e pensar assim, poxa, mas eu estava lá e tal, mas eu não deveria estar lá. Perceba que parece um pouco com a conjectura, né? Que a conjectura é uma probabilidade, só que a imaginação é totalmente diferente. Você imagina algo, deixa eu dar um exemplo para o futuro, tá? Hoje eu estou pensando aqui no presente numa coisa no futuro, tá? Eu também posso fazer isso, eu posso lembrar. O fluxo de consciência pode ser para trás, lembrança, ou pode ser o fluxo de consciência para o futuro. Eu posso antecipar também, tá? Então é sempre assim, presente para o passado ou para o futuro. A gente vai entrar em detalhe nesses exemplos, nós vamos ver com mais calma isso, tá? Mas é só para vocês lembrarem isso daí. Pode ser uma conjectura, pode ser contado ou pode ser imaginado. Imaginado não existe, não aconteceu. Você vai desencadear um pensamento que não aconteceu, tá? Então, olha, eu morei lá, mas olha, eu não morei não. Eu não morei. Não, aquilo foi imaginação minha. Eu deveria ter passado por aqueles momentos, mas eu não passei. E aí, quer dizer, peraí, mas a imaginação? Será que era aquilo mesmo? Quer dizer, o cara é meio maluco, mas é imaginado, é um passado imaginado, ele é um pouco difícil, tá, de se ter esse fluxo de consciência, mas existe, tá, gente? Então essa é a primeira coisa que eu queria passar para vocês sobre o fluxo de consciência, tá? Não dá aqui para a gente pegar o romance da Mrs. Dalloway, que ele dá um exemplo, tá? Não tem como eu entrar em detalhes aqui. O que dá para falar aqui é que ele diz aqui, né? Foi um termo cunhado por William James, o psicólogo irmão de Henry James, tá? Então, para definir o fluxo contínuo de pensamentos e sensações na mente humana. Mais tarde, os críticos literários tomaram emprestado para descrever um tipo específico de ficção moderna que tentava reproduzir esse processo, representado por James Joyce, Dorothy Richardson e Virginia Woolf, entre outros. Então a Virginia Woolf e o James Joyce são grandes mestres nisso. Tá? Em Busca do Tempo Perdido, de James Joyce, são vários livros, né? São, se não me engano, 4 ou 5 volumes bons para você ver essa técnica, tá?
Aqui ele vai dizer que o romance clássico do século XIX, Jane Austen e George Eliot, duas grandes escritoras, combinava a apresentação dos personagens na vida social com uma análise sutil e perspicaz de suas vivências íntimas na esfera moral e afetiva. Então ele vai falar que no século XIX, a Jane Austen, ao que parece, todo mundo fala, mas ela faz fluxo de consciência, ela combinava, tá? Então ela fazia fluxo de consciência e falava da história da época. Para quem gosta de romances mais históricos, pega a Jane Austen e a George Eliot, duas mulheres, ela vai ter mais história do que mais fluxo de consciência. Tá? O fluxo de consciência eu acho um pouco chato. Eu Alexandre, acho chato. Fica muito só a intimidade do personagem e vai embora aqueles parágrafos longos. Não sei se vocês já viram, você está lendo, vai embora, parágrafo de 3 páginas, 4 páginas, James Joyce é cansativo, eu acho. Mesmo sendo mestre, para mim, ele fala aqui que o James Joyce, né, que na virada do século, começaram a usar isso, tá? Então, ele diz aqui que esse tipo de romance tende a gerar certa simpatia para com os personagens, cujas vidas íntimas não são reveladas por mais vaidosos, egoístas ou inóbeis que seus pensamentos às vezes possam ser. Dito de outra forma, a imersão contínua na mente de um personagem totalmente desprovido de simpatia seria intolerável tanto para o autor como para o leitor. Então ele diz que tem que ter algumas técnicas. E como que os autores fazem isso? Para não ficar cansativo. Eles mesclam com a ação. Tá? Então, por exemplo, quando eu li a cena para você aqui, preste atenção. Ó, Mr. Dollar disse que ela mesma compraria as flores, pois Lucy estava atarefada demais. Percebam que, lembra que eu falei do ponto de vista? Essa Lucy aqui é a empregada dela. Vê como ela não chama de empregada, ela chama de Lucy. Ou seja, é o ponto de vista dela. Ela não precisa falar empregada para ela mesma. Entendeu? Essa até que vocês têm que perceber quando vocês estiverem lendo. E às vezes pode faltar para a gente se perde no meio da leitura porque não conhece esse tipo de técnica. Às vezes mais para frente esclarece. Aí ela continua mesclando com a ação. Pois Lucy estava atarefada demais. As portas seriam desmontadas. Conjectura. Possibilidade. Vai acontecer. Conjectura. Os homens... as portas seriam desmontadas, ou seja, passado, conjectura de passado, seriam, olha o verbo, no pretérito imperfeito. Os homens de Hupper estavam a caminho, falando que ele estava a caminho. Então, ou seja, presente para o futuro agora, já mudou. Clarissa Dollar pensou, que manhã fresca como se feita para as crianças na praia. Então ela já começa a interpretar, lembra que eu falei? Interpretativo. Então... percebam então que eu estou dando uma bem geral aqui para vocês entenderem que a gente tem que perceber isso daí na nossa leitura. Tá? Essas conjecturas, esse falar com a linguagem do próprio personagem coloquialmente no pensamento dele, ok? Agora vamos pular, já estamos no final aí, já até chegou aí com o tempo que a gente tinha mais ou menos combinado. Eu só vou falar rapidamente aqui sobre o monólogo interior, tá? Para a gente vencer os nossos 2 assuntos aí, mais uns 5 minutinhos. Monólogo interior, gente, ele cita o exemplo de Ulisses, que é um livro de James Joyce, que é, vamos dizer assim, uma paródia, uma interpretação diferente, não sendo mais epopeia, ou seja, não era mais um romance lá, né, heróico, né, do Ulisses heróico, né, aquele personagem épico, mas é um psicológico. Ou seja, é falar do eu do Ulisses, não é mais os atos que ele faz, né? Aquelas grandes epopeias gregas, tal. Então é uma reinterpretação do grande James Joyce, tá? Ele escreveu isso em 1922. E ele, olha o que ele diz aqui, vamos conhecendo os personagens não porque lemos a respeito deles, mas porque compartilhamos seus pensamentos mais íntimos, apresentados como um fluxo de consciência silencioso, espontâneo e constante. Tá? Então é bom esse fluxo de consciência porque nós vamos conhecendo o personagem intimamente. Então quando a gente for ler esses romances, por exemplo, esse que nós vamos ler agora, né, do Albert Camus, Estrangeiro, tá? Essa literatura francesa tem muito isso, então a gente vai acompanhar isso daí. Tá? Pode ser chato, mas está sendo apresentado a psicologia do personagem, tem que prestar atenção nisso. Tudo bem? É romance psicológico. Tá? Então são os romances
desse tipo aqui, né, são romances de fluxo de consciência e de monólogo interior, tá? E o Ulisses é assim, então vai dizer as impressões, reflexões, questionamentos, memória, fantasia do sujeito, tá? À medida que sensações físicas ou associações de ideia os motivam. Lembra que eu falei sensações físicas? Está aqui, tá bom? Sensações físicas, aí eu passei a técnica para vocês, que é a parte desse livro aqui, que é captada pelos órgãos do sentido, ok? Ele diz que o Joyce não foi o único a fazer isso, tá? mas levou essa técnica ao extremo, James Joyce, ok? Então eu queria só agora fechar para dizer o que é o monólogo interior, tá? Olha só, ele vai citar uma frase aqui para vocês entenderem. Nos degraus, ele diz aqui, ó, que o personagem Leopold Bloom, ao sair de casa cedo, a fim de comprar um rim de porco para o café da manhã, nos degraus tateou para conferir a chave no bolso da calça. Descreve a ação de Bloom a partir de seu próprio ponto de vista, mas no nível narrativo. Pressupõe a existência de um narrador, por mais impessoal que seja. Entenderam? A diferença é que o narrador aparece ali no fluxo de consciência, no monólogo interior. Ok? Isso é prescindível para vocês diferenciarem que na hora que você vai estar lendo, isso não vai importar tanto. O que vai importar é você ver que tem uma diferença, ok? Não é monólogo interior, o não que ele cita é monólogo interior, uma contração do pensamento não verbalizado de Bloom. Não estava lá. Quando ele fala que não, ele só fala não. Ele não fala, não estava aqui minha carteira. Tá? Quando ele está na cena, ele, não! Ele bate assim, né? Não estava ali a carteira dele, ok? Então é uma contração. Ocorre essas coisas no monólogo interior. Tá? A gente fala corrido às vezes. Né? O monólogo interior às vezes é assim. Tem que perceber isso. Tá? Então é isso, gente. Tá bom? Eu acho que eu consegui aqui pegar bem resumidamente o pensamento do autor aqui nos 2 capítulos. Acho que deu pra gente entender aí. Tudo bem? Vocês aí? É um assunto bem complexo, mas eu tinha que tratar porque o clube de leitura vai trabalhar livros assim. Então, se a gente não tiver um mínimo de conhecimento para perceber esses movimentos do autor na narrativa, né, a gente fica meio que perdido no espaço ali, tá? Mais para frente a gente vai ver um pouquinho sobre tempo no romance, tá? Mas isso é devagarinho, a gente vai aos pouquinhos, tá bom? Muito obrigado, gente. Lord Williams, Sigrid, Diego, Samuel, Leandro e a Luana, muito obrigado pela participação de vocês. Uma boa noite.